Então, hoje nós vemos muitos homens, pastores até mesmo no púlpito, dizendo, a mulher manda em mim, a mulher manda na casa, e de fato, a mulher é considerada dona do lar, né, desde os primórdios. Mas assim, qual é a finalidade que eu tenho de elogiar você e diminuir o Léo? Sendo que vocês dois são apresentadores do podcast. Qual é a finalidade que eu tenho em dizer que a mulher ela está acima do homem em tantas coisas e ter que, para elogiar uma mulher, diminuir um homem? Isso é fruto do feminismo, porque as mulheres, as feministas, elas não tratam de igualdade, elas tratam de superioridade, elas querem estar acima dos homens, na verdade elas não querem ganhar igual, elas querem ganhar mais e fazer menos serviço, porque se nós formos considerar, eu tenho um casal de amigos que moram em Itajaí, e assim, eles trabalham na mesma empresa, então assim, para cada sábado que ela trabalha, ela folga um, ele folga um sábado a cada 2 sábados que ele trabalha, sempre existiu mais direitos para as mulheres do que para os homens, né? Então assim, hoje não é sobre direitos mais. A gente vê que as mulheres, elas ganham mais renda do governo, elas têm prioridades, muitas das vezes, em fazer alguns tratamentos, elas se aposentam mais rápido, né, mais cedo. Então, assim, quando nós olhamos, será se realmente é só uma motivação de direitos? Se fosse, já não precisaríamos mais de feminismo, se é que um dia precisamos. Então, assim, não há necessidade nenhuma de elogiar um e diminuir o outro. Até porque se são um casal, se ambos são uma só carne, tudo que um faz precisa ter o apoio do outro. E a mulher, como auxiliadora, as feministas conseguiram deturpar o papel da auxiliadora. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora. O termo auxiliador ali no hebraico é Ezer. E Deus é chamado muitas das vezes por esse termo, Ezer. Deus é nosso auxiliador. Então a Bíblia diz que é melhor se ajudar do que ser ajudado. Então as feministas, elas acham que a mulher auxiliando o marido, ela está, na verdade, sendo inferior, quando na verdade não. A mulher que ajuda o marido, ela está sendo superior a ele, mas não é uma superioridade disputada. É uma superioridade que, aos olhos da Bíblia, é melhor ajudar do que ser ajudado, é melhor dar do que receber. Então, se a gente tivesse humildade para olhar para esses textos bíblicos e considerar o que Deus verdadeiramente diz, jamais iríamos diminuir as mulheres. Porque o cristianismo, a palavra de Deus, ela não diminui as mulheres, ela dá valor e identidade às mulheres, mas cada coisa no seu lugar. O homem foi criado por Deus e a mulher também com a mesma essência, mas em diferentes funções. O que o homem faz, a mulher necessariamente não precisa fazer. O homem tem mais força. O trabalho do homem sempre foi fora. O homem sempre esteve exposto a perigos. Às vezes os homens, eles têm uma qualidade de vida inferior, então tal que em muitos países a vida do homem, ela é menor, né? O tempo de vida do homem é menor do que o da mulher e por aí vai. São tantos dados e estatísticas concretas que quando a gente olha para essas falácias que são ditas pelas feministas, na verdade, quem tem um pouquinho de conhecimento que seja, já derruba uma delas por terra. A Raíssa Honorato colocar assim, tema complexo como todo movimento, né? Sempre existem comportamentos que descredibilizam todo. A Silvia tinha colocado assim, e aí por isso temos a palavra como regra de fé e os estudos com base na palavra para aprender sempre mais. A Andresa Diniz, as filhas de Zelofeade. Isso. São a prova de Deus, julga a favor das mulheres. Deus deu a elas o direito e a herança, propriedades. A Alessandra Puritana perguntou, o feminismo rejeita muitas verdades da Bíblia. Fico me perguntando, como pode haver mulheres que se dizem cristãs e ao mesmo tempo feministas? Então, até para responder. Que ela colocou interrogação, teria que foi uma pergunta. Então, não tem como. Se nós considerarmos isso, o feminismo trata de empoderamento, de perversão. O feminismo, ele pega a mulher e coloca ela como um objeto, a objetifica, que a mulher ela pode andar da forma como quiser, promíscua da forma como quiser, ela pode ter inúmeras relações sexuais com vários homens, e assim, se o homem tem vários e múltiplos relacionamentos, esse homem é promíscuo. Mas se a mulher, ela entra em inúmeros relacionamentos, ela na verdade está apenas fazendo o papel que o homem faz, então ela tem direito de fazer o que quer, né? Meu corpo, minhas regras. Ela pode deitar com vários homens, ela pode abortar, inclusive a Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada em prol das mulheres, né, que sofrem com a agressão dos seus companheiros. Essa lei tem sido usada de forma deturpada pelas feministas, por algumas mulheres inclusive, porque muitas mulheres, quando um relacionamento acaba, que elas não aceitam, o que elas fazem? Elas acabam denunciando o marido por agressão, o ex-companheiro por agressão, e esse homem, pela palavra da mulher, muitas das vezes ela não precisa nem fazer um exame de corpo de delito. Inclusive, hoje também já foi
aprovado que o aborto pode ser feito em qualquer período, desde que a mulher chegue no hospital e diga que foi vítima de abuso, mesmo que ela não tenha como provar isso com um boletim de ocorrência. E a palavra da mulher, né, que dizem a palavra da vítima, contra a palavra do homem, que na maioria das vezes é até mesmo injustiçada. A gente tem visto casos de muitas injustiças cometidas a homens por feministas declaradas que acabam não aceitando o relacionamento ou acaba querendo prejudicar esse homem de alguma maneira e o cara vai pra cadeia. Inclusive, tem um caso muito sério que aconteceu no Goiás. Existe a lei do minuto seguinte, né, em que uma mulher que se sente aliciada por um homem, ela se sente abusada de alguma maneira, ela pode denunciar e esse homem vai para a cadeia. Aconteceu um caso em Anápolis, nós moramos em Anápolis e ficamos sabendo disso, foi na igreja que meu esposo foi prestar serviço. Aconteceu, foi algo muito grave, uma mulher acabou se apaixonando por um pastor e esse pastor não quis ter nada com essa mulher e ela usou a filha para dizer que esse pastor teria abusado da filha. Levou a filha deu depoimento, prenderam ele, e quando ele chegou, né, na prisão, acabaram matando ele, porque esses casos, assim, geram muita revolta, né, nos presidiários, e acabaram matando esse pastor, e depois de um tempo, essa mulher veio a público e disse que ele era inocente, que ela simplesmente tinha ficado revoltada, porque ele não queria ter um caso com ela, enfim. Então, assim, muitas mentiras andam sendo cometidas, e nós precisamos nos posicionar contra as mentiras dessa pauta feminista, que, ao contrário do que se diz, só vem ganhando força com o passar do tempo, porque tem pessoas que dizem, mas o feminismo está em decadência. Se nós formos considerar, ele está mais forte do que nunca, porque ele tem apoio político, ele tem apoio da mídia, ele tem apoio das faculdades, das escolas. Inclusive, essa escritora, que é deputada também, ela disse que quando chegou no mestrado em História que ela fez, na faculdade em si, nas portas, nas paredes, tudo tinham pinturas e dizeres a favor do marxismo, a favor do feminismo, e quem chega lá de forma diferente para eles é rejeitado, é escrachado e até mesmo prejudicado, como foi o caso dela. Sim. A Raíssa Honorato fez uma pergunta aqui também interessante. Nesse caso, qual o comportamento à luz da Bíblia para meninas que sofrem abuso e desejam o aborto? Então, o aborto, ele é algo abominado, né, por Deus em toda a palavra. Nós não temos nenhum respaldo bíblico para dizer que a mulher que foi vítima de alguma coisa, ela pode tomar essa atitude. Eu sei que eu, por exemplo, não consigo decifrar o que é um abuso e dizer assim, a vítima desse abuso, ela tem esse direito de cometer esse aborto, embora a legislação já aprovou isso, né? A nossa lei autoriza, né, que mulheres que foram estupradas, elas podem cometer um aborto. Eu aconselho à luz da palavra que a pessoa tenha essa gestação e, se possível, entregue essa criança à adoção. Porque uma vida morta fora do ventre é uma coisa, mas para Deus uma vida morta fora ou dentro do ventre é a mesma coisa. Porque desde a concepção nós já somos criados. Você um dia foi concebido ali e a Bíblia diz que Deus viu o nosso corpo ainda informe. Né? Deus disse ao profeta, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha promessas para ti. Então, assim, quantas pessoas fantásticas são abortadas? Né? Por quê? Por causa de pessoas que hoje... Infelizmente, a gente não pode considerar todas as pessoas que chegam dizendo que foram abortadas como fato. Desde que não seja comprovado, a gente tem o direito da dúvida. Mas muitas pessoas dizem, eu quero cometer esse aborto porque eu fui abusada. E é a palavra da pessoa, né, contra a palavra de um abusador que elas, às vezes, nem identificam quem é para a polícia pegar e prender. E infelizmente, né, a Bíblia não respalda, para a glória de Deus, a Bíblia não respalda, mas, infelizmente, muitas mulheres cristãs são a favor do aborto, porque dizem, a mulher foi prejudicada, tá? Mas o bebê pode ser prejudicado? Quem tem que ser prejudicado, ou na verdade punido por isso, é quem cometeu o estupro, quem cometeu o ato ali ilícito. Então as mulheres precisam considerar que é uma vida, e todos nós daremos contas. Porque quem é que garante, quem é que diz e define que uma vida... Uma pessoa morta com 30 anos, ela precisa, o assassino dela precisa ser preso. E a criança morta no ventre, né, o bebê assassinado no ventre, que inclusive é algo que é feito de uma forma assim tremendamente drástica, né? É uma injeção que provoca um infarto no bebê. Depois eles têm que quebrar aquele bebê em pedacinhos, né? Dependendo do tempo de gestação. E aquela mulher vai ter que ter o parto de qualquer maneira, mesmo tendo sido um parto normal, um parto cesariana, mesmo com o bebê morto no ventre. Então, assim, quando nós olhamos para isso é um absurdo. As pessoas que militam em favor das causas de animais, eu também concordo que não se deve matar animais, mas por que elas militam em favor do aborto? Né? A gente não consegue entender por que as pessoas falam em favor da árvore, você não pode comer carne, você tem que ser vegetariano, mas você pode matar um bebê no ventre.
Então nós precisamos considerar que a motivação do homem, ela é pecaminosa. E o problema não é necessariamente o homem ou a mulher, o problema é o pecado. Se nós não considerarmos e colocarmos o pecado como centro de tudo isso, né, de todas essas ideologias e de todos esses males que acontecem, a gente não vai conseguir dar nome aos bois de verdade. O problema é o pecado. Os homens agridem, os homens matam, as mulheres também agridem, as mulheres também matam. Olha o caso da Celise Matsunaga, olha o caso da Suzanne von Richthofen. São casos assim que chocaram nação, não só a nação brasileira, mas outras também. Meninas são assassinadas diariamente, homens também são prejudicados. Tem estatísticas que dizem que as pessoas que mais agridem não são os homens, são as mulheres. Porque elas cuidam das crianças, elas batem nessas crianças. Elas cuidam de idosos, e algumas cuidadoras de idosos maltratam demais os idosos. Então, assim, o problema continua sendo o pecado. Então, sobre essa questão do aborto, o aborto é algo abominável aos olhos de Deus, porque é Deus quem dá a vida e é Deus quem tem que tirar a vida. Então, a mulher, vítima ou não de um abuso, ela precisa considerar que ela está gerando uma vida. Ela pode muito bem pegar e entregar para adoção. Inclusive, aconteceu um caso que veio a público de uma atriz, né, a atriz Clara Castanho. Ela preferiu ter essa gestação até o final, pegar e fazer uma adoção, entregar essa criança à adoção, porque ela optou por não criar a criança, já que tinha sido vítima de um abuso. Mas ela foi muito íntegra com relação a isso. Eu acredito que a integridade e a verdade, ela faz com que a mulher permaneça gerando essa criança. É um monstro que está sendo criado. Não, o monstro é o abusador. A criança é um ser humano feito à imagem e semelhança de Cristo e que pode ter uma história, uma trajetória de vitória, aí fazer muita coisa para a glória de Deus.